Oi, bom dia. Meu nome é Diogo Dantas, tenho 10 anos, moro em Mossoró, no Rio Grande do Norte. E vou falar para vocês um pouco da história sobre o Império Otomano. O Império Otomano foi a mais poderosa organização política islâmica da história. Começou na Anatólia. O nome otomano deriva do seu criador, Osman. E os otomanos são um povo que vem lá do Cazaquistão, do lado da China. Tinham controle da rodada da bacia do Mediterrâneo e com muitos territórios, como o norte da África, sudeste da Europa e Oriente Médio, e foram considerados a ponte das interações, conectar o Ocidente ao Oriente. Aqui eu coloquei o mapa da extensão territorial do Império Otomano, os territórios máximos. Pode ver que o Império Otomano de cabo a rabo era muito grande. Estendia desde a Espanha até a região da Pérsia, e o extremo sul da Península Arábica, na Arábia Saudita, ficando perto do Omã. Tinha muitas cidades importantes na Europa também. Principais atividades econômicas. Tem 5 atividades econômicas que os otomanos se destacaram: agricultura, comércio, exportação de produtos, transporte de especiarias e pesca. A agricultura foi muito praticada no Império Otomano, pois eles tinham territórios muito férteis, como o sudeste da Europa, que favoreceu a prática dessa atividade econômica. Comércio. As suas cidades eram muito importantes, eram centros comerciais. O comércio era uma atividade bastante lucrativa, pois os comerciantes otomanos dominavam o mundo na época. Exportação de produtos. O Império Islâmico tem uma extensão territorial muito vasta, as riquezas naturais eram muito grandes, e a exportação delas fazia um enriquecimento rápido. Transporte de especiarias. O Império ficava no centro e controlava também a Rota da Seda, uma lendária rota da antiguidade que passava pela Índia e transportava especiarias. O Império tomou posse dessa rota para pedágio. O Império poderia fechar a Rota da Seda se quisesse, enriquecendo bastante os otomanos. Pesca. Pelo mar do Mediterrâneo, os otomanos tiveram muita atividade de pesca, como ostras, mariscos e peixes. Principais conquistas. A principal conquista feita pelos otomanos foi a capital do Império Bizantino, o mais poderoso da Idade Média. Depois da conquista, o nome da cidade foi mudada, e sob o controle de Maomé II, o Império Turco-Otomano inaugurou uma nova dinastia. Logo depois, dominaram outras cidades sagradas pelos islâmicos, como Meca e Medina. Principais batalhas. Ao todo, os otomanos tiveram 3 batalhas importantes, porém, apenas uma gostaria de ressaltar que foi a mais importante. A Batalha de Viena foi importante, pois encerrou a expansão europeia dos otomanos, impediu que os otomanos fossem mais ao norte ou mais ao oeste da Europa. Os otomanos queriam dominar Viena porque a cidade passava por uma rota comercial europeia muito importante, que era muito lucrativa pelo Sacro Império Romano Germânico, que dominava Viena. Os otomanos começaram achando que estavam em vantagem, com 200 mil mercenários e janízaros, prontos para dominar a cidade. Mas, assim como outras, Viena era cercada por um muro, que ninguém entrava e ninguém saía. Dentro da cidade tinham 10 mil cavaleiros, que eram muito bem treinados, porém não puderam lidar com os 200 mil otomanos. Quando a batalha começou, nem os canhões otomanos foram suficientes para abrir buraco nas poderosas muralhas de Viena. Só que depois de um tempo, as paredes se fragilizaram e eles conseguiram invadir a cidade.
Assim que eles começaram, os soldados receberam a seguinte ordem: quem dormir é acordar no paraíso. Ou seja, ninguém iria dormir. Ia só defender a cidade. Quando estava tudo perdido para o povo de Viena, os sardos alados de uma montanha próxima surgiram para a batalha. 4.000 sardos alados. Parecia pouco para os otomanos. Porém, os sardos eram muito mais bem treinados que os mercenários otomanos. No fim, os otomanos foram expulsos de Viena e acabou a expansão otomana no leste europeu. Ascensão. Os otomanos conseguiram a ascensão, dominando muitas cidades importantes do leste europeu e do então Império Bizantino. Liderado então por Maomé II, o Conquistador, começou o auge do Império. Embora uma façanha militar histórica, naquela época, os bizantinos estavam em seu declínio, inclusive pagando tributos para os otomanos. Influências para o mundo. O Império Otomano é um dos maiores empreendimentos imperiais do mundo, contando um território gigante no norte da África, nos Balcãs e no Oriente Médio, por 5 séculos. Ao longo de sua história, contribuiu para a sobrevivência da civilização islâmica. Tomada de Constantinopla. A cidade de Constantinopla, capital do Império Bizantino, foi tomada pelos turcos otomanos em 29 de maio de 1455, pelas tropas do sultão Maomé II. O objetivo do conquistador era transformar a cidade na capital do Império. Tem duas imagens de Constantinopla antigamente e Constantinopla hoje, e foi mudada para Istambul, que significa cidade do Islã. Pode ver que na foto de Constantinopla antigamente estava sendo invadida e defendida por cavaleiros. E a muralha está sendo destruída, obviamente, na época da tomada. E Constantinopla hoje, que é Istambul, é uma cidade moderna, considerada a maior cidade da Europa e uma das maiores da Ásia. Declínio. O último grande imperador otomano foi Suleiman I, o Magnífico, que reinou até 1556. No final do reinado dele, o poder já não era mais do sultão nem do imperador, mas da elite, da burocracia interna otomana. Depois, nos 3 séculos seguintes, ficaram para trás tanto na Renascença, na Revolução Industrial e no comércio com as Américas. Depois que eles entraram na Primeira Guerra Mundial, em 1913, como aliados das potências centrais, não tinha nenhum território na Europa. Depois que perderam, em 1920, perderam seus territórios para os vencedores da guerra. Em 1923, chegou ao fim oficialmente o Império Otomano com a criação da República da Turquia. Eu coloquei uma frase importante dita por Albert Einstein, um famoso físico e cientista. A curiosidade é uma plantinha delicada que, além de estímulo, precisa principalmente de liberdade. Essa frase tem a ver com a frase famosa dita pelo criador do Império Otomano, Osman I. Ele disse: imaginem uma árvore que sua copa cobre 3 continentes e suas raízes dão origem a novas árvores. Quem seria o rei dessa árvore dominaria o mundo. E quem seria o rei? Eu. Foi isso que Osman disse. Essa frase indica que o Império Otomano cobriria 3 continentes em sua extensão territorial, e que depois do declínio daria isso a novos países. E foi exatamente isso que aconteceu. Obrigado por me ouvirem. Todos tenham um ótimo dia. Tchau.